A sala de entrevistas número 3 do Instituto Forense sempre cheirava a desinfetante e medo. Doutora Sofia Mendes conhecia esse cheiro melhor que ninguém. 17 anos conduzindo avaliações psicológicas de agressores sexuais tinham transformado aquele odor em algo quase reconfortante. Um lembrete de seu propósito, de seu controle. Ela ajustou os óculos de armação fina e revisou o arquivo pela terceira vez naquela manhã. Nome do paciente: Ricardo Almeida Santos, 42 anos, professor de matemática, acusado de abuso sexual contra 3 alunas entre 14 e 15 anos. O padrão era assustadoramente familiar: ganhar confiança através de atenção especial, oferecer ajuda com estudos após o horário escolar, isolar as vítimas progressivamente, normalizar toques inapropriados. Sofia sentiu seus dedos apertarem a caneta com força excessiva. Respirou fundo, acionando o protocolo mental que havia desenvolvido ao longo dos anos: separar, observar, analisar, não sentir. A porta se abriu e Ricardo entrou acompanhado de 2 guardas. Era exatamente como ela imaginara. Altura mediana, aparência comum, óculos discretos, suéter bege sobre camisa social. O tipo de homem que passaria despercebido em qualquer ambiente, que inspiraria confiança em pais preocupados com as notas dos filhos. Ele sorriu levemente ao sentar-se, um sorriso que não alcançou os olhos. Sofia conhecia aquele sorriso. Havia catalogado variações dele em centenas de entrevistas. O sorriso que dizia: sou inofensivo, houve um mal-entendido, sou a verdadeira vítima aqui. Ela devolveu um aceno profissional, neutro, e iniciou a gravação. As primeiras sessões seguiram o protocolo padrão: estabelecer rapport, observar microexpressões, identificar padrões de justificação e minimização. Ricardo era bom, tinha que admitir. Ele negava com convicção, demonstrava indignação controlada, falava sobre sua vocação para ensinar, sobre como aquelas meninas estavam destruindo sua carreira por motivos que ele não conseguia compreender. Mas Sofia via além das palavras. Via a forma como seus olhos se desviavam em momentos específicos, como seus ombros relaxavam quando descrevia as sessões de tutoria privada, como sua respiração mudava sutilmente ao mencionar as alunas. Na terceira sessão, algo mudou. Ricardo mencionou de passagem que crescera em uma cidade pequena no interior, que seu pai também fora professor, que aos 14 anos tivera uma professora muito especial que lhe dera atenção diferenciada. Ele disse isso com um meio sorriso, como se fosse uma anedota inocente, mas Sofia viu o menino por trás do homem. O padrão se repetindo através das gerações. A normalização do abuso transformada em modus operandi. E então, algo dentro dela começou a rachar. Ela tinha 14 anos quando o treinador de natação começou a pedir que ficasse depois dos treinos para trabalhar sua técnica. Tinha 14 anos quando os toques nas costas durante a demonstração de braçadas se tornaram mais longos, mais baixos. Tinha 14 anos quando ele disse que era especial, que aquilo era normal entre atletas e técnicos dedicados, que ela não devia contar aos pais porque eles não entenderiam. Sofia piscou, forçando-se de volta ao presente. Ricardo a observava com curiosidade. Ela havia pausado por tempo demais.
Recuperou-se rapidamente, anotando algo no bloco, mas percebeu que suas mãos tremiam levemente. Naquela noite, Sofia não conseguiu dormir. Ficou na sala de seu apartamento minimalista, cercada por estantes repletas de livros sobre psicologia criminal, neurociência do trauma, perfis de predadores. Havia construído uma fortaleza de conhecimento ao redor do vazio que nunca soubera preencher. Nunca contara a ninguém. O treinador morrera 10 anos atrás de um ataque cardíaco súbito enquanto treinava outra equipe em outra cidade. Sofia descobrira através de uma busca casual na internet, sentira alívio. Depois culpa pelo alívio. Depois raiva por nunca ter tido a chance de confrontá-lo. Levantou-se e foi até o espelho do banheiro. A mulher que a encarava de volta era irreconhecível em relação à menina de 14 anos. Cabelos escuros presos em coque impecável pastura reita. Olhar penetrante. Ela havia se transformado em alguém que homens como aquele treinador temeriam. Ou pensava que havia... Mas ali estava ela. 17 anos depois, tremendo por causa de um caso que era apenas mais um entre centenas. A quarta sessão foi diferente. Sofia entrou na sala de entrevistas com um plano, começou testando os limites de Ricardo de formas sutis, fazendo perguntas em sequências que o forçavam a contradizer versões anteriores, usando técnicas de interrogatório que tecnicamente não violavam protocolos, mas que definitivamente não eram terapêuticas. Inclinou-se para a frente quando ele falava, invadindo levemente seu espaço pessoal. Observou-o recuar instintivamente. Manteve silêncios longos e desconfortáveis após suas respostas, forçando-o a preencher o vazio com informações adicionais. Usou tom de voz mais baixo, quase sussurrante, criando falsa intimidade que o deixava vulnerável. Viu o suor começar a fermar-se em sua testa. Viu suas mãos inquietas. Viu o momento exato em que ele percebeu que ela não era apenas mais uma terapeuta fazendo avaliação de rotina. Ela era predadora, caçando predador. E aquilo a fez sentir-se poderosa, de uma forma que assustava e seduzia simultaneamente. Nas semanas seguintes, Sofia tornou-se obcecada. Revisava as gravações das sessões repetidamente em casa, anotando cada microexpressão, cada hesitação. Começou a investigar o passado de Ricardo por conta própria, indo além do que o caso requeria. Descobriu que ele mudara de escola 3 vezes em 10 anos, sempre sob circunstâncias nebulosas. Encontrou padrões em suas postagens antigas em redes sociais, fotos de eventos escolares, onde ele sempre posicionava-se próximo a alunas específicas. Construiu um dossiê que ultrapassava em muito sua função oficial. Durante as sessões, intensificou suas táticas, apresentava evidências de forma dramática, observando sua descompensação, fazia perguntas sobre suas filhas fictícias, criando cenários hipotéticos que o forçavam a confrontar a monstruosidade de seus atos através de lentes paternas. Usava longas pausas, carregadas de julgamento silencioso. Violava sutilmente os limites éticos de sua profissão, mas justificava cada transgressão. Este homem destruíra vidas, merecia desconforto. Merecia sofrer psicologicamente, assim como suas vítimas sofriam. Mas algo mais estava acontecendo. Sofia começou a ter pesadelos que não tinha há anos. Acordava às 3 da manhã com taquicardia, sentindo mãos invisíveis em sua pele. Parou de ir à piscina do prédio, algo que fizera religiosamente por mais de uma década.
O cheiro de cloro tornara-se insuportável. Evitava passar pela antiga escola onde treinara. Seus relacionamentos superficiais com colegas esfriaram ainda mais. Cancelava compromissos sociais. Vivia apenas para sessões com Ricardo, planejando cada encontro como um general planeja batalhas. Seu supervisor começou a fazer perguntas sobre seu envolvimento emocional com um caso. Ela mentiu com facilidade ensaiada, apresentando análises técnicas impecáveis que mascaravam sua cruzada pessoal. Quando ele sugeriu que talvez outro profissional devesse assumir o caso, Sofia sentiu pânico visceral. Não podia perder isso. Não podia perder ele. Ricardo era seu substituto, seu proxy, a oportunidade de fazer o que nunca fizera. Convenceu o supervisor, citando a importância de continuidade no estabelecimento de rapport com pacientes resistentes. Ele cedeu, mas o olhar dele dizia que sabia que algo estava errado. Na 12ª sessão, Ricardo finalmente quebrou. Após 2 horas de questionamento implacável, ele confessou. Não completamente, não honestamente, mas o suficiente para garantir condenação. Falou sobre momentos de fraqueza, sobre sinais que interpretou erroneamente, sobre as meninas que iniciavam contato, ainda minimizava, ainda racionalizava, mas admitira o contato inapropriado. A gravação seria devastadora em tribunal. Sofia deveria ter sentido triunfo profissional. Em vez disso, sentiu vazio. Quando Ricardo foi levado de volta à cela, ela permaneceu sozinha na sala de entrevistas, encarando a cadeira vazia onde ele estivera sentado. Suas mãos tremiam violentamente agora. Sabia vencido, mas não se sentia vingada. Sentiu-se suja, percebeu que durante as últimas semanas tornara-se obcecada não com justiça, mas com poder, o poder de fazer alguém sofrer como ela sofrera. E aquela percepção era aterrorizante. 2 dias depois, a reviravolta chegou como um soco no estômago. A detetive responsável pelo caso apareceu em seu escritório com expressão grave. Nova evidência surgira. Uma das supostas vítimas confessara que tudo fora fabricado. Ela e as outras 2 meninas haviam conspirado para destruir Ricardo depois que ele reprovara uma delas em exame crucial. Telefones foram periciados, revelando mensagens detalhando o plano. Outras testemunhas surgiram contradizendo completamente as acusações iniciais. Ricardo não era culpado. Nunca fora. Sofia ficou paralisada em sua cadeira. A detetive continuou falando sobre procedimentos, sobre como o caso seria arquivado, sobre como erros aconteciam no sistema de justiça, mas Sofia não ouvia mais. Sua mente reproduzia em loop todas as sessões, as técnicas de manipulação psicológica, a pressão emocional, os silêncios carregados de acusação, a forma como ela o quebrara sistematicamente. Um homem inocente. Ela fizera a um homem inocente exatamente o que homens culpados faziam com suas vítimas. Usara sua posição de poder para manipular, controlar, infligir dor psicológica. Naquela noite, Sofia assistiu todas as gravações das sessões. Pela primeira vez, observou não Ricardo, mas a si mesma. Viu a intensidade predatória em seus olhos, a inclinação do corpo invadindo o espaço pessoal, o tom de voz baixo e ameaçador, os silêncios calculados para gerar ansiedade máxima. Viu-se através dos olhos dele e sentiu náusea. Não reconhecia a mulher na tela.
Aquela criatura fria, manipuladora, sádica, por um momento aterrorizante, viu o treinador, viu a mesma fome de poder, o mesmo prazer em controlar, a mesma justificação de que seus atos tinham um propósito maior. Ele acreditava estar educando meninas. Ela acreditava estar protegendo vítimas potenciais. Ambos mentiam para si mesmos sobre a verdadeira motivação. O controle remoto caiu de sua mão. Ela correu para o banheiro e vomitou. Os dias seguintes foram um borrão. Sofia pediu afastamento, citando motivos pessoais. Trancou-se no apartamento. Não atendia ligações. Alternava entre choro incontrolável e dormência emocional absoluta. Revisitava cada caso dos últimos 17 anos, perguntando-se quantos outros tinham sido contaminados por sua necessidade de vingança disfarçada de justiça. Quantos homens realmente culpados ela ajudara a condenar por razões certas? Quantos por razões erradas? Como distinguir? Sua carreira inteira, sua identidade cuidadosamente construída, tudo desmoronava. Ela construíra uma fortaleza de conhecimento e propósito sobre fundações de trauma não processado. E agora as rachaduras se espalhavam, ameaçando colapso total. No quinto dia, tocaram a campainha insistentemente. Sofia pensou em ignorar, mas algo a fez abrir a porta. Era sua supervisora de anos atrás, Dry Elina Costa. Uma mulher de 60 anos que se aposentara 3 anos antes. Ela entrou sem pedir permissão. Olhou ao redor do apartamento em desordem. Depois olhou para Sofia. Soube do caso Ricardo, disse Helena. Sua voz firme, mas não sem compaixão. E soube que você está em colapso. Sofia começou a se defender, mas Helena levantou a mão. Trabalhei com você por 10 anos, vi você se tornar a profissional mais brilhante que já orientei. Também vi os sinais que você achava que escondia tão bem. A forma como escolhia apenas casos de abuso sexual, a intensidade desproporcional, a ausência de vida pessoal, o controle obsessivo. Helena sentou-se no sofá, indicando que Sofia fizesse o mesmo. Sofia, você nunca me contou, mas eu sabia. Reconheço sobreviventes porque sou uma também. O choque tirou Sofia momentaneamente da névoa. Helena continuou. Quando tinha 16 anos, fui abusada por um tio durante anos. Passei décadas em negação funcional. Tornei-me psicóloga para ajudar pessoas. Demorei outros 10 anos para admitir que, na verdade, estava tentando salvar retroativamente a garota que fui. E quase destruí minha carreira e sanidade no processo, exatamente como você está fazendo agora. As comportas se abriram. Sofia contou tudo. Sobre o treinador, sobre os 14 anos, sobre como nunca processara, nunca procurara ajuda, apenas enterrara tudo sob camadas de educação e propósito profissional, sobre como cada homem que avaliava era uma oportunidade de fazer ao treinador o que nunca pudera, sobre Ricardo e a percepção horrível de que se tornara abusadora de forma diferente, mas fundamentalmente similar. Chorou como não chorava desde a adolescência. Helena apenas segurou sua mão e deixou. Quando Sofia finalmente se acalmou, exausta, Helena falou: o que você fez com Ricardo foi errado. Cruzou linhas que não devem ser cruzadas, mas não te faz monstro. Te faz humana, ferida
e não curada. A diferença entre você e predadores reais é que você tem capacidade de reconhecer o erro, sentir remorso genuíno e escolher diferente daqui para frente. Predadores não têm isso. Mas e se eu sou irreparável? Sofia sussurrou. E se o trauma me quebrou de formas que não podem ser consertadas? Helena sorriu tristemente. Cura não significa voltar a quem você era antes do trauma. Aquela pessoa morreu no momento da violação. Cura significa construir uma nova pessoa que integra a ferida, que aprende a carregar a cicatriz sem deixar que ela dirija cada decisão. É trabalho de toda a vida, não destino a ser alcançado nos meses seguintes. Sofia finalmente fez o que aconselhara centenas de vítimas a fazerem, mas nunca fizera para si mesma. Começou terapia. Verdadeira, honesta, dolorosa. Terapia. Confrontou memórias que mantivera trancadas por 2 décadas. Permitiu-se sentir a raiva, a vergonha, a culpa, o nojo, todas as emoções que empurrara para longe. Processou não apenas o abuso, mas as décadas de negação que se seguiram. Percebeu que escolher a carreira que a mantinha perpetuamente conectada ao trauma em vez de processá-lo. Cada avaliação era uma forma de reviver, de manter a ferida aberta sob pretexto de propósito. Eventualmente, retornou ao trabalho, mas em capacidade diferente, não mais avaliações diretas de agressores. Começou a trabalhar com supervisão de outros profissionais, ajudando-os a reconhecer seus próprios pontos cegos, suas próprias feridas não curadas que poderiam contaminar o trabalho. Tornou-se defensora de protocolos mais rigorosos que protegessem tanto acusados quanto acusadores de profissionais comprometidos emocionalmente. Usou sua própria queda como caso de estudo sobre a importância de saúde mental de profissionais que trabalham com trauma. 6 meses após o incidente, forçou-se a fazer algo que evitara por anos. Procurou Ricardo, ele concordou em encontrá-la em ambiente neutro. Um café pequeno onde ninguém os conheceria. Quando ele entrou, Sofia viu que ele também mudara. Havia emagrecido, tinha olheiras profundas, movia-se com hesitação de alguém que aprendera a temer o mundo. Ela levantou-se, mãos tremendo. Obrigada por vir? Começou, voz falhando. Eu preciso que você saiba que não há desculpa para o que fiz. Abusei da minha posição. Projetei meu próprio trauma em você. Tratei você como culpado antes de qualquer prova. Fiz isso conscientemente e metodicamente. E sinto mais do que posso expressar. Ricardo ficou em silêncio por longo tempo. Quando finalmente falou, sua voz estava controlada, mas carregada de dor. Você quase me destruiu. Não apenas as acusações falsas, mas você especificamente, aquelas sessões. Sabia que algo estava errado, mas você era a doutora e especialista. Pensei que era assim que funcionava. Pensei que meu desconforto era culpa. Então confessei coisas que nem eram verdade. Só para fazer parar. Você sabe quantas noites eu acordo ainda ouvindo sua voz, vendo aquele olhar? Sofia sentiu lágrimas escorrerem. Eu sei, e carregarei isso para sempre. Não espero perdão, não mereço. Só queria que você soubesse que reconheço completamente o dano que causei. Ricardo mexeu seu café sem beber. Perdi meu emprego. Minha reputação na cidade onde morava está destruída. Mesmo com acusações retiradas, crianças na rua atravessam a rua quando me veem. Estou em terapia para TIPT, de uma avaliação psicológica. A ironia cruel não passou despercebida por nenhum dos dois. Posso perguntar? Ricardo disse hesitantemente. Por quê? O que eu fiz para você me odiar tanto?
Sofia respirou fundo. Você não fez nada. Eu vi fantasmas. Vi o homem que me machucou quando tinha 14 anos. Vi a oportunidade de fazer a ele o que nunca pude. E você pagou o preço pela minha incapacidade de separar passado de presente. Ricardo processou isso. Então eu fui. O quê? Terapia por proxy para você? Pior. Você foi vingança por proxy, e perceber isso foi o momento mais horrível da minha vida. Eles ficaram sentados em silêncio desconfortável. Finalmente, Ricardo levantou-se para ir. Na porta, virou-se. Não sei se algum dia vou superar isso, mas obrigado por vir. Por não me tratar como louco por estar traumatizado por algo que deveria ser apenas processo padrão. Isso significa algo. Ele saiu, deixando Sofia sozinha com seu café frio e o peso de responsabilidade que nunca poderia ser totalmente aliviada. Um ano depois do incidente, Sofia estava em conferência sobre ética em psicologia forense. Fora convidada para falar precisamente sobre seu erro, sobre a importância de reconhecer vieses pessoais, sobre necessidade de cuidado com profissionais cuidadores. Ao subir ao palco, sentiu o peso de centenas de olhos, alguns curiosos, alguns julgadores, alguns compassivos. Meu nome é doutora Sofia Mendes. Por 17 anos, considerei-me uma das melhores em minha área. Estava errada. Na verdade, era profissional tecnicamente competente e pilotada por trauma não resolvido. E quase destruí um homem inocente no processo. Contou sua história, Toda ela. O abuso que sofrera, os anos de negação, a escolha de carreira como forma de controle. O caso Ricardo. A queda. A reconstrução não poupou detalhes que a faziam parecer bem. Não suavizou a violação ética que cometera. Ao terminar, houve silêncio. Então, uma mulher na plateia levantou a mão. Doutora Mendes, obrigada por sua honestidade, mas tenho que perguntar. Você ainda deveria estar praticando? Alguém que fez o que você fez pode realmente ser confiável? Novamente, era pergunta justa. Sofia respondeu: honestamente, não sei. Há dias em que acho que deveria ter abandonado a carreira completamente. Mas minha supervisora me disse algo que carrego. Profissionais que nunca questionam suas próprias motivações são mais perigosos que aqueles que foram forçados a confrontá-las. Agora vivo hipervigilante sobre meus próprios vieses. Busco supervisão constante. Mantenho limites rígidos. Posso tropeçar novamente, mas agora estou consciente dos precipícios. E essa consciência faz diferença. Outra mão se levantou. Homem mais velho no fundo. Você mencionou que o caso a fez perceber que estava tornando-se aquilo que odiava. Pode elaborar. Sofia assentiu. Predadores sexuais usam poder e controle para satisfazer necessidades pessoais disfarçadas de outras coisas. Cuidado, educação, amor. Eu usava técnicas psicológicas para satisfazer minha necessidade de vingança disfarçada de justiça. As ferramentas eram diferentes. A dinâmica fundamental era similar. Ambos violávamos a autonomia de outra pessoa para preencher vazio em nós mesmos. Após a palestra, jovem psicóloga aproximou-se timidamente. Doutora Mendes, posso falar com você em particular? Elas se afastaram do salão lotado. A mulher que se apresentou como Carla tinha olhos marejados. Eu também sou sobrevivente. Fui estuprada na faculdade. Tornei-me psicóloga forense há 3 anos.
Seu relato. Vi a mim mesma ali. A intensidade excessiva com certos casos, a forma como meu coração acelera durante certas avaliações. Pensei que estava apenas sendo dedicada. Mas agora, Sofia segurou sua mão. Agora você está se perguntando se está sendo profissional ou traumatizada. É pergunta corajosa que poucos fazem. Meu conselho? Busque terapia, se ainda não buscou. Verdadeira, profunda, dolorosa e talvez considere trabalhar com populações diferentes até ter mais clareza. Não há vergonha em reconhecer que certos trabalhos tocam feridas muito profundas para manejo seguro. Carla limpou as lágrimas. Obrigada por ser honesta, por não fingir que superou completamente, por mostrar que podemos ser quebradas e ainda ter valor. Naquela noite, sozinha no quarto de hotel, Sofia olhou-se no espelho. Aos 41 anos, tinha rugas que não tinha um ano atrás, cabelos com fios grisalhos que não escondia mais, olhos que carregavam peso visível, mas também tinha algo que nunca tivera: honestidade consigo mesma. Não era mais a profissional impecável que nunca questionava suas motivações. Era mulher falha, ferida, trabalhando ativamente em sua própria cura enquanto tentava ajudar outros. Era imperfeita e consciente disso, e havia poder estranho nessa consciência. Pensou em Ricardo. Soube através de conhecidos mútuos que ele mudara para outro estado. Começara de novo ensinando em universidade pequena, onde ninguém conhecia sua história. Estava em terapia também. Suas vidas haviam colidido desastrosamente, deixando ambos com cicatrizes que carregariam para sempre. Não havia final feliz ali, apenas sobrevivência e tentativa de construir algo melhor sobre ruínas. Pensou nas 3 meninas que acusaram Ricardo falsamente. Elas também eram vítimas, de forma diferente. Vítimas de sistema educacional que as pressionava insuportavelmente. De cultura que ensinava que acusações eram ferramenta de poder, de própria imaturidade e incapacidade de prever consequências. 2 delas estavam em terapia agora, lidando com culpa do que fizeram. Uma ainda negava, incapaz de confrontar a magnitude do dano. Todas carregariam isso também. Não havia vilões simples nessa história. Havia apenas pessoas feridas, ferindo outras pessoas em espirais que se propagavam infinitamente. E em algum lugar nessa bagunça, havia necessidade de sistemas melhores, protocolos mais cuidadosos, profissionais mais autoconscientes, estruturas de apoio mais robustas. Sofia dedicaria o resto de sua carreira tentando contribuir para isso. Não por redenção. Menos aquilo era impossível, mas por responsabilidade. Seu telefone vibrou. Mensagem de Helena. Vi sua palestra online. Orgulhosa de você. Jantar amanhã? Sofia sorriu levemente. Tinha Helena agora. Tinha terapeuta que a forçava a confrontar verdades desconfortáveis semanalmente. Tinha pequeno grupo de apoio de sobreviventes, onde finalmente pudera falar sobre o treinador sem vergonha paralisante. Tinha estruturas que a impediam de cair novamente nos mesmos padrões. Não era muito, mas era mais do que tivera em décadas de negação funcional. Respondeu: sim, obrigada por tudo. Desligou o telefone e foi até a janela.
Lá fora, cidade desconhecida brilhava na noite. Em algum lugar naquelas luzes, havia outras Sofias, outras Ricardos, outras vítimas verdadeiras, outras acusadoras falsas, outros profissionais trabalhando com fantasmas não reconhecidos. A teia de trauma e suas reverberações era vasta demais para qualquer pessoa mapear completamente. Mas talvez, compartilhando histórias honestas sobre quedas e reconstruções imperfeitas, pudessem criar algo melhor. Não perfeito, apenas melhor. Sofia fechou as cortinas e preparou-se para dormir. Ainda teria pesadelos, ainda acordaria às vezes com o coração acelerado e mãos fantasmas em sua pele. Ainda carregaria a culpa sobre Ricardo, que nunca desapareceria completamente. Mas também teria manhãs onde acordaria grata por estar viva, por ter sobrevivido não apenas ao abuso original, mas à forma como quase destruiu a si mesma, tentando vingê-lo indiretamente. Cura não era linear. Não era destino. Era processo diário de escolher repetidamente confrontar verdades difíceis sobre si mesma em vez de projetá-las em outros. Era acordar cada dia e perguntar: hoje serei movida por feridas não curadas ou por escolhas conscientes? Alguns dias a resposta seria a primeira, mas cada vez mais seria a segunda. E talvez, eventualmente, isso fosse suficiente. Não redenção. Não absolvição. Apenas humanidade imperfeita, consciente de suas sombras, trabalhando para não los dirigir completamente. Era tudo que qualquer pessoa quebrada podia esperar. E percebeu Sofia enquanto finalmente adormecia, talvez fosse o suficiente.